imagem para não complicar muito o som de vocês, tá? Aí o Gabriel, a hora que você quiser começar, aqui vocês estão vendo, né, Gabriel? Tá vendo a tela? Tô vendo, sim. Tá? Então, primeiramente... a ideia, Gabriel, a gente vai trabalhar. Você tem 10 minutos para explorar o seu tema, né? Ok. E depois a gente faz alguns comentários e tudo mais, né? Tá bom. Então Ok. pode começar, tá? Ok. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu não sou um rosto muito conhecido porque eu acabei me transferindo no começo do ano para Anhanguera, e aí tive um mês de aula e a gente já começou, né, a ter as aulas online. O tema que eu escolhi para fazer o TCC foi a influência da análise das demonstrações contábeis na tomada de decisões. Esse foi o tema que eu mais me senti confortável em abordar, tá? Vou começar pelo problema de pesquisa, tá? Tratado, que foi a forma que os demonstrativos contábeis auxiliam os gestores, né? Essa foi a pergunta. E para isso foi usado como objetivo principal de evidenciar como as demonstrações contábeis podem ser importantes para a tomada de decisões, e para isso teve 3 objetivos secundários, que foi descrever os conceitos sobre contabilidade, conhecer as principais demonstrações que são utilizadas, e, por fim, entender as contribuições que a análise dos demonstrativos contábeis como ferramenta para os gestores. Tá? No primeiro capítulo, foram abordados alguns conceitos como objetivo, usuários e finalidade da contabilidade. O conceito de patrimônio e exercício social também foram citados, tá? Apesar de existirem outros conceitos, esses foram explicados para que se pudesse obter um melhor entendimento do restante do trabalho. Tá? No segundo capítulo, foram apresentadas 3 demonstrações contábeis, que são balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e o fluxo de caixa. Tá? Quanto ao balanço, eu expliquei os conceitos de ativo, passivo e patrimônio líquido. Já na demonstração do resultado do exercício, expliquei o conceito de 4 contas que aparecem ali na demonstração, que é o resultado operacional bruto, que também acaba abordando os conceitos de receita e custos. O resultado operacional líquido, que aborda o conceito de despesas, e também foi explicado o conceito de resultado antes dos impostos e resultado líquido, que é onde mostra ali se a empresa teve resultado, lucro ou prejuízo. Quanto ao fluxo de caixa, foram abordados os métodos direto e indireto. O direto ele é considerado um método mais simplificado, porém, tanto um quanto o outro são divididos em 3 partes, que é o operacional, de investimento e o financiamento. Tá? Eles foram abordados um pouco mais profundamente no terceiro capítulo. Bom, apesar das demonstrações apresentarem dados históricos, né, ainda assim acabam sendo relevantes, né, para os usuários. Eles mostram a situação financeira e econômica da empresa, além de apresentar perspectivas futuras em relação à empresa. Tá? E no último capítulo, né, foram abordados alguns índices, dentre eles o índice de resultado bruto e resultado líquido, que são extraídos da DRE, e os índices de cobertura total e liquidez, que são extraídos do balanço. Tá? Eles acabam auxiliando na análise, né, da demonstração. Foi explicado como são calculados e o que representam. Neste capítulo também foi abordado de forma mais profunda o fluxo de caixa, foi explicado o que significa as atividades operacionais, né, que são transações ligadas ao objeto social da empresa, as operações de atividades de investimento, né, que são compra, venda de bens, participações e outras empresas, e financiamento, que é a captação, pagamento de empréstimo, pagamento de dividendos, e como esses acontecimentos afetam, né, o caixa da empresa.
E após a análise do estudo, se é possível obter uma visão sobre o desenvolvimento da empresa, e isso possibilita tomar decisões mais seguras e realistas, além de fornecer informações objetivas aos usuários. Os usuários analisam essas demonstrações e os indicadores. Cada um tem o seu interesse. Um banco analisa para saber se pode fornecer uma linha de crédito. Um acionista analisa para saber se deve ou não continuar tendo participação e reinvestindo na empresa. Os fornecedores analisam para saber se deve ou não continuar tendo operações com a empresa. E o governo usa, né, para analisar possíveis fraudes sobre sonegações de impostos. Tá? Então, para finalizar, apesar de existirem outros conceitos, outras demonstrações, outros indicadores, eu acredito que o trabalho ele deu uma base para um melhor entendimento e a possibilidade de um posterior aprofundamento do assunto. Tá. Muito legal, Gabriel. Posso fazer um comentário, Renata? Claro. Legal. O que você acha que esse trabalho trouxe de conhecimento para a sua vida profissional, Gabriel? Bom, para mim trouxe um conhecimento interessante, porque eu trabalho em uma seguradora de crédito, né, e recentemente eu era estagiário, recentemente fui promovido a analista, faz um mês, basicamente. Ah, que legal, parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. E como eu já trabalhava, né, na área, esse foi um dos motivos de eu escolher esse tema. Era algo que eu via um pouco, né, enquanto estagiário. Agora que eu comecei a ver mais, agora no final do trabalho que eu comecei a ver mais, de forma mais profunda. E me ajudou bastante, né, ali a parte de conceitos e a demonstração eu até já entendia, né, mas os indicadores, né, que eu acabei pesquisando me ajudam bastante, porque é o que a gente vê bastante, né, quando vai analisar uma empresa. Então, assim, para mim foi muito interessante, né, essa parte da questão profissional, né, porque é ligada diretamente à minha função. Ah, legal. Porque a gente não teve oportunidade de ter muita aula junto, né? Uhum. Mas o que eu sempre venho falando, o Marcos aí, que até e a turma que me acompanhou em algumas disciplinas, né? Eu sempre comento, né? Procurem se atualizar com a área de vocês, né? Procurem pesquisar, saiam apenas do achômetro, né? E vão pesquisar, vão buscar informações técnicas, né? Uhum. E é o que o TCC faz, né? O TCC ele traz uma oportunidade de você se aprofundar num determinado tema, né? E isso vocês têm que levar essa experiência do TCC para a vida profissional, né? Não ficar só no TCC, né? Mas tá sempre se atualizando porque tudo muda, né? Então é essa dica que eu dou aí para você, tá? Parabéns, Ok, bom obrigado. trabalho. Aí, Obrigado. Renata, com você. Gabriel, seu tema é extremamente importante. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Você acha que todas as empresas, independente do ramo, do porte, elas se prendem às análises dos demonstrativos na hora de tomar decisão? Não. E aqui também vai uma outra questão de experiência profissional. Eu trabalhei já em escritório de contabilidade, né? Especificamente no setor contábil, né? E as empresas era um escritório pequeno, tá? Então as empresas pouco importavam, tá, para isso. Inclusive o fluxo de caixa era algo que não existia lá. E eu acho o fluxo de caixa algo extremamente importante. Talvez realmente para um porte menor, talvez a pessoa considere que
que não influencie. Mas eu acho que não, eu acho que muitas empresas não utilizam essa ferramenta. E eu acho um erro, sinceramente. Eu acho que independente do seu porte, eu acho que a análise, a demonstração, ela te ajuda. Ela ajuda você a saber se você vai precisar de um capital de giro ou não, como as suas operações estão indo, se você tem a possibilidade de expandir a empresa ou não. Então, eu acho que são questões importantes e que as demonstrações auxiliam nisso. Tá? Então, assim, eu acho que não, que muitas não usam e que às vezes acaba sendo algo determinante para a continuidade da empresa. Exatamente. Infelizmente, a maioria não conhece ou até mesmo acha desnecessário. Uma empresa que você imagina que não trabalha com fluxo de caixa, como é que ela consegue se administrar ao longo do período se ela não conhece o próprio caixa? Sim. Perfeito, parabéns, gostei da sua resposta. André, Obrigado. alguma colocação, André? Oi, Renato, bom dia, boa noite, né? Gabriel, parabéns, parabéns pela apresentação. Não, as considerações, na verdade, praticamente já foram todas, né? Eu só queria parabenizá-lo, principalmente como você comentou sobre a sua promoção como analista de crédito, né, de estagiário para analista, crescimento dentro da organização. Acho que isso é muito importante. Espero, não vou fazer isso como pergunta, né, mas eu tenho certeza de que o seu envolvimento, até o seu estudo, né, a própria graduação deve ter te auxiliado nesse processo, né, Sim. te deixado mais confiante, talvez, ou mais tranquilo para nesse momento aceitar. Então, só finalizando mesmo, parabéns pela apresentação, parabéns também pela promoção, né, mais uma etapa que se conclui, né, parabéns e espero revê-los, né, um dia, conhecê-lo pessoalmente. Na faculdade, aí numa pós, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Sim, parabéns, obrigado, parabéns. Viu, André? Obrigado. Parabéns com mesmo. certeza ajudou, viu, a graduação, com certeza ajudou, foi determinante isso. Muito obrigado. Viu? É bom saber. Um abraço. Abraço. Ok, agora na sequência Então, eu queria sugerir o seguinte, todo mundo abrir o microfone e a gente dá uma salva de palmas para o Gabriel. Boa. Parabéns, Gabriel. Obrigado. Boa sorte a todos aí, viu? Não entrou ainda, não. Tem que ter plateia, né? Apresentação sem aplausos no final, parece uma coisa, né? Burocrática. A Dani está aí ou não? Não, por enquanto não. Então vamos para a Liliane. Tá. A Liliane, ela passou uns slides para a gente, né? E vamos combinar aí como que a gente vai apresentar. Você viu que a gente tá no padrão de banner, né? Para não ficar passando para vocês manipularem, para não trazer um agravante, né? Por isso que a gente focou no banner. Mas como veio a sua apresentação, vamos tocar nela, né? E aí você vai falando e vai pedindo para mudar, tá bom? Tá bom então, tá certo. Pode. Aí a gente ajuda para não complicar para você, tá? Tá, obrigada. Gente, primeiramente eu quero dar boa noite para todos, agradecer a presença de cada professor. Tô super nervosa, eu sempre fico nervosa com a apresentação. Mas fica tranquila. Eu sei do que eu vou falar. Fica tranquila. Então, eu escolhi o tema de auditoria interna nas franquias, depois eu posso até comentar o porquê dessa escolha. Meu nome é Liliane Moraes e vou começar a apresentação, então. Pode passar, por favor. Tá mudando o slide? Aí eu deixei... tá sim. Deixei entrar passo a passo, introdução, o problema, justificativa, seguir um pouco dos slides de orientação da banca. Pode passar. Você está no Viva Voz, Liliane? Não, estou no fone. Será que tá dando umas tá ruim o fone? Melhor tirar? Não, agora ficou melhor. Você acha melhor de tirar, talvez? Então vamos lá. Pode, ok. Vamos lá. Então, como minimizar a
evasão de receitas dentro da franquia, né? É um tema que, por muitas vezes, ela preocupa empresários, gestores, em pequenas e grandes empresas, preocupando acionistas também, que investem na empresa, sendo muitas perguntas feitas, né? Início, meio e fim desse processo, como será? Né? Como mitigar, como minimizar essa evasão? Qual profissional eu posso contratar para minha empresa para que esse trabalho ele seja executado? Para que a empresa venha a ter sucesso, minimizando gastos, erros e fraude, para que ela possa se tornar uma organização saudável. Auditoria interna é uma importante ferramenta estratégica dentro das empresas que consiste em verificar as demonstrações contábeis que refletem adequadamente tanto a situação patrimonial, financeira, contábeis, econômica, né, para qualquer segmento qual for designado, independente do ramo de atividade da empresa. Pode passar. Entende-se que muitas empresas, elas não optam por essa ferramenta de auditoria interna porque, por muitas pesquisas que donos de empresas venham a fazer no mercado de uma forma geral, eles veem a auditoria como mais um ônus do que um bônus. E aí eles, né, para não ter que pagar mais uma auditoria, tributos onerosos, então eles optam às vezes em fornecer produtos de baixa qualidade para a sociedade e com custo alto, agindo assim sem a ética e a mesmo até omitindo, né, receitas ao fisco. E nessa omissão de receita ao fisco, no futuro pode ser pego, né, pelos órgãos, que agora está cada vez mais consolidado, havendo impacto financeiro para a própria empresa, e aí, entre pagar um imposto para a empresa não fechar, eles preferem até mesmo fazer demissões em massa, que quem é impactado é um funcionário, né, final. Pode passar. Compreende-se que a franquia é o espelho da franqueadora, né? Então, como eu foquei muito assim, como mitigar, como diminuir a evasão de receita dentro de uma franquia, eu consegui, de uma amplitude desse trabalho, ver que não existe uma coisa fracionada, né? Não é, eu vou estudar só a franqueadora, ou só a franquia, ou só a matriz, ou só a filial. Não, ela é um espelho, a auditoria, ela é padronizada, ela está ligada ao sucesso da marca como um todo, da organização como um todo, né? Então, é tão importante para a matriz ou para a franqueadora manter a eficiência e eficácia na gestão do seu patrimônio, tanto para quanto as suas filiais, podendo fazer com que haja melhorias contínuas. E aí vem a pergunta, como minimizar a evasão de receita dentro das franquias? A auditoria ela é uma avaliação que, para começar a ser efetuada, necessita de planejamento de profissionais competentes para examinar, ajustar o que precisa ser ajustado, corrigir o que tem que ser corrigido e se certificar, não de forma leviana, falando que está certo, que está errado. Ele precisa de um laudo final, trazendo evidências objetivas e possível identificação de alguma não conformidade. Através desse laudo, ele consegue trazer isso para quem, né, ele foi reportado, para quem que ele tem que justificar essa auditoria. A importância dessa pesquisa está em mostrar que a auditoria nas organizações possui um papel fundamental, tanto internamente para a empresa, como um todo. E de mesmo modo que a sociedade, para a sociedade, né, que como é visto, porque todo o impacto dentro de uma empresa, ela reflete, né, no futuro, lá para a sociedade, que é sempre o consumidor final, né, a prestação de serviço, o comércio, seja qual for o ramo de atividade. E isso é visto uma ação da empresa, principalmente na franquia. Pode passar. Então, a importância dessa pesquisa a auditoria interna, ela é fundamental nas organizações. E este trabalho, ele consiste em analisar os impactos que ocorrem devido à omissão de receitas dentro da franquia, como em qualquer outra empresa, podendo assim enfatizar o impacto
de não informação correta, sendo ela por erro ou mesmo sendo considerada por fraude. Essa pesquisa ela busca esclarecimento tanto para a franqueadora, matriz, filial, da importância das informações das receitas, sendo elas pequenas, grandes, e o reflexo que a omissão ela venha trazer para a empresa. A sociedade também, como um todo, ela pode ser beneficiada com produtos de alta qualidade, baixo custo, né? Uma empresa que segue os padrões corretos, ela sempre vai fornecer alguma coisa muito boa e com baixo custo. Não precisa ser oneroso com um produto final de baixa qualidade, que infelizmente a gente vê muito hoje em dia. Contribuindo também para a comunidade acadêmica, disponibilizando uma pesquisa embasada em fatos para possível contribuição, né, no mundo acadêmico. O objetivo nesse trabalho, pesquisar a influência da auditoria interna para a rede de franquias, descrever principais conceitos da auditoria interna, que muitas pessoas não conhecem, os impactos que a auditoria interna tem dentro das organizações e as estratégias, tanto para franquias, filiais, enfim, e os benefícios que possam vir a acarretar. Neste trabalho de auditoria interna, né, a busca constante de informar, consolidar uma estrutura que permita adaptar rapidamente as variáveis externas para atendimento das necessidades que há hoje no mercado, bem como gerenciar adequadamente riscos que surgem os riscos que surgem de uma exigência de se desempenhar bons trabalhos nos quais visem avaliar continuamente a adequação de eficiência e eficácia, né? Os impactos dentro das organizações. As organizações que dispõem de uma auditoria interna, por exemplo, ela é beneficiada em termos de liderança, né? Outras empresas veem uma empresa que tem auditoria interna como uma empresa confiável, consolidada, que vai trazer resultados confiáveis, então ela passa, né, para essa credibilidade. E os benefícios que possam também vir a acarretar de uma empresa competitiva, vantajosa, que mantém organizações geridas com eficácia. Então, como é importante, né, esse trabalho de auditoria nas empresas? O importante aqui é ressaltar que se trata de uma pesquisa sobre auditoria e como ela pode inibir fraude, evasões de receitas no âmbito interno da companhia. E o quão importante é esse trabalho, né? A auditoria, pouco se ouve falar de um auditor dentro da empresa. Normalmente ela é descoberta quando realmente acontece algum problema muito grande e aí, sim, as pessoas descobrem, tem um auditor interno dentro da empresa, né? Então, o quanto é importante esse trabalho. Posso continuar? Este estudo ele foi baseado em uma estratégia descritiva com abordagem qualitativa no método indutivo, seguindo procedimentos bibliográficos e documental. Foram abordados livros e sites acadêmicos e documentos como, por exemplo, as normas brasileiras da contabilidade. As palavras-chave foram fraude contábil, auditoria contábil, auditoria interna, auditoria nas organizações, impactos da auditoria e auditoria nas franquias. A auditoria interna é considerada um meio funcional, né? Esses foram os resultados que, ao longo do trabalho, ele realmente foi enfatizado aqui, né? A importância da auditoria interna, né? Para os responsáveis também, dando aquela segurança de redução de existência de fraudes, erros e fraudes. Eu não consigo ver o slide. Não mudou agora? Agora mudou. O auxílio da auditoria interna na gestão de risco também foi um resultado muito importante que a gente conseguiu estudar, né, nesse trabalho, que o auxílio de uma auditoria interna na gestão de risco, ela traz
uma forma facilitada para a alta administração da tomada de decisão que contribui trazendo uma melhor qualidade. Então, são inúmeros benefícios que essa gestão ela traz, é uma ferramenta, né, de trabalho muito importante para a empresa, a auditoria contábil, auditoria interna, e pode contribuir para uma gestão eficaz, tal como ficou demonstrado. Concluindo, então, a auditoria não é algo a ser estudado como um fator à parte, né? Quando eu iniciei esse trabalho, eu ainda assim imaginava que talvez a auditoria ela pudesse ser alguma coisa muito pontual nessa área, naquela, mas ela é algo que engloba um todo na companhia. Ela faz uma parte integrada da organização. Ela não ocorre de forma fracionada. A soma da aplicação de todo o conjunto de procedimentos com o trabalho dos auditores e dos colaboradores, que é tão importante, né? Não só um auditor, né? É de uma união, né? A organização, os auditores, a colaboração com os documentos, mitigar risco e melhorar a eficiência operacional e manter um ambiente interno íntegro, né? Minimizando a evasão de receitas na organização. Em síntese, esse trabalho ele não teve a pretensão de esgotar o assunto, porque eu considero que a auditoria interna ela é um assunto a ser estudado e pesquisado muito mais a fundo, com certeza. É uma área a sempre ser estudada, a contabilidade é uma área que cresce muito, e eu fiquei super interessada muito mais nesse assunto, em ver como a auditoria ela é um leque de coisas, né? E vem crescendo, né? Desde quando foi implantada a auditoria interna, para os dias de hoje, muitas coisas mudaram, e ela é uma área que tende muito a crescer, se atualizar sempre devido ao crescimento que vem tendo para a contabilidade, não tanto para a contabilidade como para o mundo organizacional, que é tão importante os resultados que trazem. É isso. Legal. Desculpa o nervoso, gente. Imagina, parabéns, você foi super bem. Tem um domínio do conteúdo que ficou bem claro. É um tema bem interessante, um tema muito importante, porque quando a gente fala de auditoria, nós não estamos falando única e exclusivamente de auditar demonstrativos para dizer se eles estão corretos ou não. Na realidade, a auditoria ela é muito mais ampla do que as pessoas de fato conhecem. E Sim. quando você fala de auditoria, ainda mais auditoria interna, eu acho que se todas as empresas fizessem a sua auditoria interna, nós não teríamos tantos problemas com erros e fraudes como nós vemos constantemente aí noticiados e que a gente acaba acompanhando nas organizações como um todo. Em cima de toda essa pesquisa que você fez baseado numa franquia específica ou você foi atrás no modo geral? E você acredita que os franqueados, eles aceitam essa auditoria interna de forma para agregar valor à franquia, para ajudá-los na detecção de erros e possíveis fraudes, ou você acha que eles imaginam que é uma maneira de a gente ficar mais fiscalizando como se eles praticassem erros e fraudes constantemente? Professora, muito engraçada essa sua pergunta, porque ela vem muito de encontro ao que me fez buscar esse tema, né? Há um ano atrás, eu sou uma empresária hoje, e eu tenho uma franquia de calçados femininos, né? E o meu marido, ele há mais de 5 anos, ele tem outra franquia, né? Que é relacionado com seguros. E aí eu falei assim, né? Gente, eu vou comprar uma franquia, né? E como é que vai ser, né? Como é que, por exemplo, se a franqueadora fizer alguma coisa errada, qual que é o impacto que eu vou ter, né? Então, assim, o meu interesse era em buscar, assim, o quão a franqueadora, ela é idônea, que isso não reflita em mim, e como assim, como eu, como uma franqueada, eu posso trabalhar com os meus números de forma a espelhar, né, o que a franqueadora, ela traz, né?
Então, e vice-versa, né? Fazendo com que realmente não haja evasão de receitas, né? Então, eu falei assim, vou estudar sobre esse tema, e veio de encontro com o meu TCC. E foi muito interessante, que parece uma criança lendo livros e descobrindo coisas. Eu falei assim, gente, não é uma coisa que eu estudo só sobre a minha franquia, eu faço uma auditoria só na minha franquia. Não, é um espelho, é um conjunto, é uma organização como um todo. E eu, como franqueada, eu entendo que uma franqueadora que tem uma auditoria interna, ela quer realmente não só o bem da franqueadora, porque isso vai refletir em mim como franqueada. Então, eu entendo que não é para ficar vendo meus números, por mais que eles conheçam os meus números, mas eu acho que é sempre de melhorar, e quanto menos evasão de receita houver, eu acho que mais produtos de qualidade a gente pode ter no mercado, e os custos baixos, porque tem muitas empresas que estão sobrecarregadas de impostos, e aí acabam trazendo para o mercado produtos de baixíssima qualidade, com valores absurdamente altos, e a gente sente, né, como franqueador final, como a outra ponta, né? Então, eu acho que a auditoria, ela só vem muito a somar, e eu acho que, não só como franqueada, mas tem outros parceiros também, que entendem dessa forma, que ela vem para poder somar, porque é espelho, né? Então, o que acontece aqui, a ponta também sente. Então, realmente, eu acho que é uma ferramenta que, como a professora disse, realmente todas as empresas deveriam ter uma auditoria interna para que a vida fosse um pouco mais fácil financeiramente para a organização como um todo. Exatamente, até mesmo para dar um norte, porque às vezes o franqueado ele é cobrado, mas ele não consegue, dentro das cobranças que ele tem, seja da franquia em si, seja do dia a dia, ele não consegue identificar quais são os pontos que ele poderia trabalhar melhor. E a auditoria interna, ela muitas vezes ajuda nesse sentido também. E ela não trabalha só com, como a professora comentou, com números, vendo que está errado, que está mais ou está menos. Ela implementa controles internos que são essenciais para gerir o negócio, e ela impacta outras áreas, não só financeira. Muitas outras áreas são beneficiadas com esse controle interno. Com certeza, parabéns. Muito obrigada. Gostei, vocês são muito bem. Não sei por que estava tão nervosa assim. Pois é, só... Tranquilo. Obrigada. Andrei, Marco, Flávia. Oi, é o Andrei. Liliane, parabéns. Oi, Andrei, eu vou. O nervosismo é normal, né? Isso aí, se não tivesse, eu ficaria muito preocupado. Mas o nervosismo é normal e a gente nem até desconsidera, isso não importa. Até porque pela paixão como você conduziu a apresentação e o conteúdo, a gente percebe que era uma coisa muito interessante. A professora Renata fez uma pergunta que eu estava também querendo saber. A curiosidade do seu tema só fazia sentido se você estivesse mesmo na área, ou como auditora, ou como franqueado, né? Então, a pergunta dela foi muito legal, porque acabou respondendo a minha indagação que eu ia fazer para você, né? Legal. Calçados femininos, fiquei até interessado, né? Aí, tipo assim, qual franquia que é? Qual franquia que é essa aí? Aproveita e faz o marketing. Faz o marketing, é verdade. Faltou só isso, mas isso não faz... mas eu posso abrir um parênteses aqui, então a Valentina chama, ela é do interior. É legal. E que eu gostei, que eu acho interessante, que a gente sempre tem que levar em consideração, porque uma das atribuições, acho que da auditoria, é o controle mesmo, né? E como você comentou, o controle do franqueado, das ações do franqueado, para ver se ele está fazendo tudo correto, se está sendo bem executado. E o teu ponto de vista, no final, também respondendo a pergunta da professora Renata, é que você também fica preocupada com o franqueador. Será que ele está fazendo tudo certo? Será que eu vou entrar nessa parceria e eu vou acabar me ferrando, né? Então, o que adianta eu fazer tudo certo se o meu parceiro, né, a dona da marca, também não tem controle, né? Eu fico largado, né? Eu me sinto mal. Exatamente. E assim, e se alguma coisa acontecer com a franqueadora, todos os franqueados serão impactados, né? Então,
realmente era uma coisa que mexia muito com o meu interesse em descobrir. A faculdade, na verdade, eu comecei a fazer a faculdade justamente por conta que eu virei empresária, e assim, números, negócio, realmente é muito diferente, né, do que eu sou formada em administração, então é muito diferente você ficar do lado de administração, fica um pouco superficial, né, a contabilidade, ela me faz aprofundar, né, no conhecimento. Então, realmente, ela vem de encontro com o meu interesse mesmo. E esse tema foi até uma aula do Denilson que eu falei, auditoria interna é interessante, mas eu poderia colocar isso aqui na franquia. Como será que é isso? Será que eu vou descobrir alguma coisa? A gente vai querendo descobrir mesmo, né? Legal, parabéns. Vamos culpar o Denilson depois, então. Exatamente, parabéns, ficou muito bom. Obrigada, professor Lício. Eliane, parabéns, muito legal o tema, né? Agora tem uma curiosidade, né? Quais são os maiores problemas enfrentados nas franquias, né? Que a auditoria interna pode ajudar? Então, eu, assim, particularmente acho que talvez uma expansão um pouco mais da área, porque a auditoria interna, conforme a leitura que eu vim fazendo, ela é uma área que se expande, né? E ela não impacta uma área, né? Talvez esse controle interno hoje, não só para mim, mas para muitas outras franquias, para várias empresas como um todo, e filiais também, é na questão de melhoria mesmo contínua, né? De realmente ter um produto de boa qualidade, com valores baixos, com impostos baixos, que não sejam repassados. Então, quanto melhor o produto hoje aqui no Brasil, quanto mais, por exemplo, eu que trabalho com couro, isso é muito caro, e eu repasso muito isso no final da ponta, né? Então, eu acho que deve ter outras formas de auditoria ela poder, né, trabalhar isso com o fisco, os impostos são muito altos, ICMS é muito alto, então, no sentido de como é que eu posso melhorar, né? Então, realmente, eu acho que, por isso que eu falo, né? Não é um tema que se acaba aqui, né? Tem Sem muita dúvidas, coisa. sem dúvida. E eu talvez levaria isso para uma pós, para Eu acho que você tem que levar, sim. De como posso, Exatamente. como posso melhorar, porque eu fiquei me sentindo terminando o TCC, eu fiquei me sentindo terminando o TCC, falei, gente, mas eu preciso falar muito mais coisa, porque eu tive essa necessidade. O problema maior no Brasil é que a franquia, se ela puder jogar tudo nas costas do franqueado, ela vai jogar. Então, ela não vai se preocupar em fazer o controle interno, uma auditoria interna, se ela puder repassar todos os custos, despesas e impostos para o franqueado, ela vai mandar para o franqueado. Infelizmente, é assim. É uma forma que ela achou de amarrar o negócio, aonde ela ganha o dinheiro, só que quem assume todo o risco é o franqueado. Só que ela esquece que se o franqueado cometer algum erro, alguma fraude, é a marca que vai sofrer e ela vai responder isso solidariamente. Mas é um problema, acho que geral, da grande parcela do nosso empresário brasileiro, querer levar vantagem. Então, ele vai empurrar sempre por próximo. Ele nunca vai assumir o erro dele. O erro é sempre no próximo, então quem vai pagar o imposto é o próximo, não ele. E os impostos, por exemplo, o ICMS para cada município é uma coisa, então cada um sofre de um jeito, né? Então eu acho que a auditoria com seus controles internos sim pode ajudar na ponta de N formas. Só preciso descobrir como. Vou levar isso para o meu mestrado. Legal. Parabéns, gostei. Parabéns. Então, uma salva de palmas para a Eliane. Muito obrigada. Legal. A Daniele, nada. A gente pode continuar aqui, professor? Pode, claro. Pode, Pode, claro, Flávia. Fale. Oi, gente. Bom dia. Eu cheguei bem no finalzinho, mas assim, gostei do que eu vi, né? O finalzinho.
Eu vi gente fazendo propaganda de sapato, é isso? Bom, vamos lá. De sapato, vamos lá. Gente. Parabéns, hein? Não for a vez, não, hein? Que eu já comecei falando com ela. Ah, viu? Aí, ó, falei que tinha promoção do sapato, ou quer dizer... Então vai de final da Lisiane aí. Muito Obrigada. bem. Show de bola. Fica à vontade, gente. Eu vou fechar aqui, mas continua aqui mais um pouquinho. Bom, meu xará agora, o Marcos. Tá a postos aí? Ô, professor, estamos aqui, né? Então vamos lá. Então você tem 10 minutos para falar sobre controladoria e sua importância na gestão empresarial. Ok. Bom, primeiro, boa noite aos meus colegas e boa noite ao professor Marco, professora Renata, professor Andrei, agora a professora Flávia, né? Quero agradecer por ter nos aturado durante esse período, por estar com a gente durante essa caminhada. Muito obrigado a vocês aí. Bom, meu trabalho ele é mostrar a importância da controladoria na gestão empresarial, né? Primeiro, vou falar de como surgiu o surgimento da controladoria. Ela surgiu no início do século XX, com as necessidades de geração de novas informações para a tomada de decisões dos gestores das corporações norte-americanas. Então, ela surgiu com essa necessidade de novas informações, né, para essas corporações americanas, norte-americanas. Ela veio para o Brasil na década de 1960, quando o então presidente Juscelino Kubitschek ele abriu as portas do Brasil para que as empresas, as indústrias internacionais se instalassem aqui no Brasil, né? Essas empresas elas vieram e viram a necessidade também de buscar informações relevantes sobre sua produção e desenvolvimento econômico. Foi a partir daí, então, que foi introduzida a controladoria aqui no Brasil, né? Essas empresas, elas viram, com o aumento da competitividade, né, de produtividade, elas viram a necessidade de implementar a controladoria, né? Ela surgiu para ampliar e disseminar o entendimento do processo de gestão, identificando a razão de ser uma organização, né? E quais os fatores estão contribuindo ou não, estariam contribuindo ou não para a eficiência e eficácia de suas operações. A controladoria, eu tive pesquisando, né, apesar de vários autores terem definições diferentes de controladoria, todos eles são unânimes em relacionar a controladoria com o conceito de boa gestão empresarial, né? A controladoria ela é um conjunto de princípios e métodos focados na gestão empresarial. É uma área que toma conta de toda a empresa, atenta aos mínimos detalhes, para que os erros eles simplesmente não aconteçam, né? Mas se eles acontecerem, elas identificá-los para que eles não se repitam, né? Então, ela é focada sempre nos mínimos detalhes para que não aconteçam esses erros, né? E quando eles vêm, eles procuram identificar rapidamente para que não se repita erros, né? Ela tem o objetivo de fornecer as informações precisas, colaborando para o alcance das metas estabelecidas pela alta administração das empresas. A controladoria, ela é um segmento das ciências contábeis que colabora para uma gestão de qualidade e visa a coordenação das questões orçamentárias e administrativas. Ela pode ser vista também como um produto da evolução da contabilidade, que se tornou fundamental para a estrutura de qualquer organização e sempre com o objetivo de controlar a qualidade dos processos e aprimorá-los para um melhor resultado nas tomadas de decisões. Quer dizer, ela está sempre focada em obter essas informações, obter informações precisas para que os gestores eles tomem uma decisão mais confiável, né? Para que eles não errem na hora de tomar essa decisão, que é muito importante. Ela está interligada com todas as áreas dentro das organizações e seu papel fundamental
e decisivo na obtenção dessas informações. E, através desses dados, fica mais claro a tomada de decisões, visando subsidiar o processo decisório para a busca de melhores resultados. Ou seja, ela está sempre visando uma saúde financeira boa e continuidade da empresa, né? Aí tem a figura do controle, que é o profissional, o controle é o profissional responsável pelo departamento da controladoria. Ele tem a função de exercer informações gerenciais, econômicas e financeiras da organização, né? Garantindo, assim, que essas sejam confiáveis e sejam levadas até os gestores em tempo adequado, para que não demore essa informação chegar, como eu já falei. E a importância da controladoria pode ser percebida à medida em que ela otimiza esse processo decisório da diretoria, tornando a gestão e planejamento estratégico mais ágil, para que tenha mais agilidade no planejamento estratégico da empresa, né? E eficiente, e ele tem que ser eficiente de modo a minimizar eventuais falências, para que não haja falências e as tomadas de decisões não sejam equivocadas, né? Para que tenha uma tomada de decisão mais confiável, né? E como a gente viu aqui, a controladoria ela está sempre relacionada com uma boa gestão, uma gestão de qualidade. E é isso aí. Muito bom, parabéns. Parabéns. Obrigado. Vamos lá. Eu Sim. sei que você tem uma empresa prestadora de serviços, e aí eu queria saber de você. Na sua empresa, você pratica a controladoria e qual a importância dela para você como empresário? Professora, nós temos, juntamente com meu irmão, tem uma microempresa, né? No nosso segmento, como nós somos muitos ainda pequenos, a gente ainda não usa tanto, assim, a controladoria para nós não usa muito, assim. Mas eu procurei ler bastante sobre esse assunto, até para levar isso na hora de administrar a empresa em si, né? Para mim aprender como que funciona também. Apesar de a gente ser uma empresa pequena, como eu falei, a gente não usa, né, a controladoria. Ela é mais utilizada em empresas assim de médio e grande porte. Aliás, ela é indispensável nessas empresas, né? Para a gente que é pequeno, é mais de aprendizado mesmo. Ok, mas você acha que futuramente você pode estar se utilizando das ferramentas da controladoria? Ah, sim, com certeza. Essa o meu ideal é esse, ler, aprender sobre o assunto para futuramente utilizar da controladoria, que é muito importante, né? Ok, parabéns, gostei do seu trabalho. Obrigado. Marcos, Flávia, Andrei. Aproveitando a pergunta da professora Renata, né? E como que vocês controlam, então, como que vocês acompanham o dia a dia da empresa? Professor, a gente tem uma parceria com um escritório de contabilidade e eles que nos dão esse suporte. Tá. Então, o suporte é um suporte mais com a parte de documentação e tudo mais, né? Atender as normas que o governo pede e tudo mais, né? Mas alguma coisa assim acompanhando se a empresa está rentável, né? Sim, a gente logicamente a gente acompanha isso, como a professora Renata falou, a gente é prestador de serviço e a gente acompanha isso conforme as entradas, né, no dia a dia, como que estão as vendas, como que está o mercado, né? A gente acompanha assim no dia a dia mesmo. Entendi. Legal. Muito bom, boa pesquisa. E claro, é aquilo que
a gente fala sempre, né? O que o TCC vai te trazer de benefício para a sua vida profissional, né? Você comentou, né? Você até utilizou os estudos para ver o que pode de facilidade para utilizar na sua empresa, né? Então, é um ponto bastante importante o lado do TCC e da pesquisa do TCC, né? E aquilo que eu comentei no início, né? A importância de vocês estarem concluindo o curso, né? Mas não deixar de estudar, não deixar de acompanhar as novidades, né? Da sua área, daquilo que você atua, né? Não é porque você conclui um curso superior, né? Que não, agora eu já sei tudo, né? Então, fiquem atentos às novidades, às inovações. Deixe um tempinho do seu dia para ler, né? Para ler sobre novidades. Agora que vocês tiveram uma experiência de fazer pesquisa, né? Pesquisem a seu favor, né? De um tema interessante para a sua vida profissional, para o seu negócio e tudo mais, tá? Mas legal, parabéns. Então, professor, a minha eu foquei nesse tema controladoria, porque tem muitas informações e eu pretendo, lógico, com o tempo, eu vou me aprofundar mais para utilizar dessas informações que eu acho que são importantes. Para frente, sim, com certeza, eu vou utilizar dessas informações. Por isso que eu pesquisei em relação a esse assunto aí, vou continuar estudando esse assunto aí. Legal, parabéns. Obrigado. Marcos, é o professor André, só para finalizar, né, aproveitar, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Como os professores Marco e a professora Renata comentaram, né, o planejamento estratégico é importantíssimo, não importa, né, o tamanho da empresa, mas a gente nunca deixa, né, como o professor Marcos falou, de continuar estudando, continuar evoluindo, né, para tomada de decisões, sempre, né? Então, não importa o tamanho da empresa, a gente tem que estar sempre antenado no que está acontecendo, como é que está o mercado, as mudanças, né? E sempre imaginar que se dá, ou se é possível, eu melhorar a minha empresa, né? Os meus processos, né? Como melhor, né, evoluir, eu não ficar parado. Então, acho que a ideia até da conclusão da graduação é essa, né? Aquele início, né, da pesquisa, né? De procurar sempre encontrar uma solução. Tudo tem uma solução. Todo problema surge para a gente descobrir uma solução para resolver. Então, eu te parabenizo justamente por isso, né? Terminar mais uma etapa da sua carreira agora, né? Bom, professor Andrei, obrigado, meu. A gente procura ficar antenado, né, no mercado, como que tá, como que a perspectiva daqui para frente. A gente está sempre, a gente procura ir nos eventos que tem da nossa área, né, feiras, nessas feiras que esse ano não teve, né, mas a gente procura, a gente está sempre com foco em crescer, né, então olhando sempre para frente para tentar crescer o máximo que a gente puder. A gente não pensa nunca em ficar estagnado naquilo lá. A gente está sempre de olho no futuro e no crescimento, por isso que a gente vai atrás das informações, né? A gente procura estar sempre procurando essas informações para tentar crescer. Esse é o objetivo nosso. É isso aí, parar nunca. Jamais. Ainda mais nós na área contábil que precisamos estar atualizados o tempo todo. Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Então, uma salva de palmas para o Marcos. Parabéns! Parabéns. E nada da Daniele. Então, Rubiana. Rubiana, vamos lá. Tá aí, Rubiana? Tá ouvindo? Tô sim. Então tá. Então, agora você vai falar sobre auditoria tributária e sua importância no gerenciamento e controle interno das organizações empresariais. Isso mesmo. Vai ter. Liberado. Tá certo. Boa noite a todos. Meu nome é Rubiana Gonçalves,
sou estudante do curso de Ciências Contábeis na Universidade da Anhanguera. O tema abordado para a apresentação será a auditoria tributária e sua importância no gerenciamento de controle interno das organizações empresariais. Eu escolhi esse tema pelo fato de eu trabalhar na área fiscal e ter um conhecimento sobre a vasta carga das obrigações a serem entregues ao fisco. Como sabemos, os prazos de entregas é um pouco curto, e com isso muitas empresas acabam deixando passar despercebidas algumas informações referente às declarações que são entregues. Aí é que eu acho muito importante a auditoria tributária. Ela faz toda a diferença nessa exata falta de informações, porque com ela o empresário ele consegue evitar que isso ocorra. O objetivo desse trabalho é entender de forma simples os conceitos e procedimentos e vantagens de se ter uma auditoria. O que seria uma auditoria tributária? É a avaliação de todos os procedimentos fiscais, todas as declarações, todos os impostos que foram pagos, é o levantamento de todas essas informações. Quando falamos sobre auditoria tributária, estamos falando sobre os procedimentos preventivos e corretivos, no decorrer das entregas das obrigações principais e acessórias. As obrigações principais são os impostos recolhidos. Já as obrigações acessórias são as declarações enviadas ao fisco, como o SPED, como a DCTF. O auditor é responsável por avaliar e verificar se os impostos foram recolhidos corretamente, e assim evitando possíveis erros e até mesmo fraudes. Se considera um erro todo ato realizado de forma não intencional, ou seja, um descuido se considera um erro. Já a fraude é todo ato intencional de omissão ou manipulação de informação enviada ao fisco, ou seja, todo ato que foi feito de propósito, com o intuito de enganar a Receita Federal. São procedimentos adotados na auditoria a inspeção, que pode ser física ou documental, que no caso seria um exemplo, a nota fiscal. A observação, que é o acompanhamento do processo realizado por terceiros. A confirmação, que o auditor prepara uma carta de confirmação, que é enviada à administração da organização. O recálculo, que é a realização da conferência dos cálculos de todos os impostos pagos. A indagação, que são os apontamentos referentes às informações apuradas. Os procedimentos analíticos, que é a realização da comparação das informações anteriores com as informações apuradas recentemente. E a reexecução, que é o rastreamento feito pelo controle interno. As vantagens sobre se investir em uma auditoria tributária é que a organização tem um controle de processos legais, ou seja, ela traz para a empresa a organização de todo o gerenciamento dela, dando um maior conhecimento de como a empresa está funcionando, de como a empresa está se mantendo. Outra vantagem seria a recuperação de impostos, pois muitas empresas, por descuido ou até mesmo por falta de informação, acabam pagando impostos de forma indevida, ou seja, acabam pagando um imposto maior do que deveriam. E com a auditoria tributária, ela consegue verificar quais são esses impostos e até mesmo recuperar esses impostos em forma de crédito. Tem também a diminuição de risco tributário, né? Pois com isso a empresa fica fortalecida, evitando possíveis penalidades referente a erros cometidos, multas, né? Ela fica com a auditoria tributária, ela fica, como é que eu posso falar? Ela fica protegida
e assim evitando até um gasto futuro com multas e até processos mesmo, dependendo se for constatada uma fraude. E, por último, a organização vai ter um controle interno completo, com informações realistas e completa para que a administração da empresa possa executar e se adaptar, fortalecendo o crescimento da mesma. Muito bom, parabéns. Parabéns. Tema super importante, pesado, eu digo, porque você falar de tributário e falar de auditoria, você está mexendo num vespeiro. E que é extremamente importante, porque nenhuma empresa, independente do porte, do ramo, sobrevive sem a tributação. Diante dessa pesquisa que você fez, do levantamento que você fez, em função da prática que você tem, você acha que tem muita empresa ainda que se foca como é que eu vou dizer, que prefere fingir que não existem determinados tributos, achando que com isso ela está controlando de uma forma melhor o seu capital, o seu dinheiro, ou a grande maioria não tem a mínima ideia do quando a gente fala de controle interno, então ele acaba não recolhendo os tributos nos prazos, que são curtos, como você falou, não porque ele está fazendo, porque ele quer ganhar tempo, é porque ele não sabe mesmo. Diante dessa sua experiência, o que você vê nesse campo? No caso das pequenas empresas, muito são falta de informação. Realmente, eles não têm uma informação sobre isso. Já no caso das grandes empresas, muitas delas, elas focam no mapear, fazer de conta que não sabe, pensando num ganho futuro. Só que assim... a famosa pedalada fiscal que a gente fala, né? Exatamente. Já as pequenas empresas, realmente, muitos empresários pequenos, eles abrem a empresa, só que assim, eles não têm um conhecimento. Tá. Então, eles abrem as empresas assim, porque sabe fazer aquilo, acaba abrindo, mas não tem um conhecimento na área fiscal. Então, às vezes, eles pecam por falta de informação. Ok. Muito bem, parabéns. Obrigada. Andrei, Marco. Baseado no que parabéns, Rubiana, foi bem legal a sua posição, né? E bem em cima do que a Rubiana comentou, meu, é mais um comentário também de experiência, né? Eu trabalhei um tempo atrás implantando um projeto de sistema numa empresa de componentes para automóveis, né? Uma empresa multinacional, e ela trazia produtos da Inglaterra e dos Estados Unidos, né? E para não ter problema com a fiscalização, eles usavam o NCM, que é o código do produto que vai criar as taxas e tudo mais. Eles usavam para não sabiam corretamente qual era o código para o produto, eles sempre usavam um superior, né? E aí pagavam mais impostos, né? E aí, com uma auditoria tributária que foi feita junto com a implantação do sistema, a empresa economizou muito dinheiro com impostos, né? E aí comprovando que a auditoria tributária é bastante importante. Tem o caso das empresas que ignoram, né, a parte de impostos, mas também tem as empresas que pagam a mais por receio de ser autuada alguma multa, né? Então é bem isso que a Rubiana comentou, né? Eu tenho um caso também que, assim, na verdade, assim, ela comprava com um imposto menor, porque ela comprava fora de um determinado estado, só que toda vez que era vendida a mercadoria, ela vendia para o estado de São Paulo, então a alíquota era maior. E essa pessoa, ela tinha crédito, e ela não sabia. Quando foi feita a auditoria, foi uma pesquisa que eu realizei com uma professora que eu tinha, foi constatado que ela, assim, ela tinha muito crédito.
referente a esse imposto. Muita gente não sabe, não desconhece, porque não é uma informação que fica à disposição. Exatamente. E às vezes eu vejo que infelizmente, alguns profissionais contábeis também não orientam o cliente da forma como deveria orientar. Então, o cliente, às vezes, ele tem lá direitos que ele não sabe ou tem obrigações que ele vai descobrir quando ele vai fazer, por exemplo, agora no período pandêmico, que ele descobriu que ele não tinha direito a alguns créditos disponíveis pelos bancos e pelo governo, porque ele tinha pendências com relação ao fisco, mas ele não sabia porque não orientaram. O profissional contábil simplesmente achou desnecessário comentar porque nunca perguntou. Exatamente, isso acontece muito mesmo. Ok, parabéns. Obrigada. Andrei? Vou aproveitar até, Rubiana, parabéns pela apresentação. Aproveitar o que a professora Renata falou, realmente o desconhecimento é não saber as regras, né? Então, a auditoria ela tem que ser constante, ela tem que estar sempre sendo executada. E pela fala, pelos exemplos que você comentou, até pela descrição, né? Às vezes a gente esquece mesmo algumas situações, alguns processos, alguns procedimentos. Então, a auditoria é muito importante para a gente sempre relembrar se estamos fazendo tudo de forma correta, se estamos, né, jogando o jogo, se as regras estão sendo cumpridas e assim vai. Já vi casos, né, para complementar, de empresa pagar 2 vezes uma mesma importação, ou um mesmo tributo, alguma coisa assim, justamente por uma falta de controle, né, de não perceber, né, em outros casos de achou que pagou e não, né, não teve o comprovante ou não se precaveu, né? Então alguns processos acabam sendo deixados de lado. Então a auditoria ela é sempre muito importante. A gente sempre tem que entender o que a gente está fazendo e como está fazendo e sempre pesquisar, porque sempre surgem oportunidades, né, de se fazer de recuperação de crédito, por exemplo, como você falou. Então, gostei, é bem interessante, é sempre um alerta, né, para a gente sempre ficar atento nessa questão de controle. Um último exemplo, que não precisa ser necessariamente, né, numa conta empresarial, mas numa conta normal da gente, né? Às vezes a gente faz um pagamento via celular, de algum boleto, alguma coisa assim, e não checa para ver se realmente foi dado baixa. Né? E aí, numa surpresa, Verdade. no próximo mês, a gente descobre que está pendente. Não, mas eu paguei, né? Mas talvez a transação não tenha sido finalizada, né? E a gente não recebe essa informação, então a gente tem que checar, né? Tem que ser um hábito, né? Não, mas eu paguei, mas a gente tem que olhar de novo, né? E confirmar isso com, claro, documentos, né? Parabéns. Guardar documentos por 5 anos. Hoje Sim. a gente está na era digital, então está mais fácil. Agora você imagina antes, você tinha que guardar documento por 5 anos para provar que você pagou. O transtorno que era. Exatamente, agora está muito mais fácil. E no meio digital, eu acho que as pessoas elas esquecem dessa questão de guardar o comprovante, né? Não dá um print screen, não manda um comprovante para o próprio e-mail, então a gente perde isso. Se bem que os bancos, eles guardam, eles têm a obrigatoriedade de guardar para a gente, mas às vezes não fica ali na hora que você entra no home banking, não está na sua carinha. Não tá. Talvez você tenha que fazer uma solicitação, ele vai levar 24 horas para liberar para você, mas ainda há essa possibilidade. Antigamente nós não tínhamos isso. Legal. E uma coisa que a gente precisa tirar também é aquela imagem do auditor, porque ainda tem muito empresário que vê o auditor como aquele bruxo. O inimigo, né? Ele vai chegar lá, ele vai penalizar, então vamos esconder tudo, ninguém pode informar nada. E na realidade não é isso, nós não vamos com o intuito de penalizar ninguém. Se você fez tudo certo, exatamente, se você fez tudo certo, a gente vai dizer que está tudo ok. Se você fez algo de errado, nós vamos descobrir o erro, fazer o apontamento para que você faça as devidas correções e vamos informar. Se você não fez nada, sinto muito, nós vamos ter que dizer que vocês não fizeram nada, mas ninguém está ali com o intuito de penalizar ninguém ou de jogar, vamos pegar o empresário e colocar no caldeirão e cozinhar. Porque tem pessoas que ainda imaginam que o auditor é aquele bruxo que vai chegar aqui e vai destruir. A ideia não é essa. Mudou-se com o passar dos anos, a gente foi evoluindo tecnologicamente, também fomos evoluindo profissionalmente. Parabéns, gostei. Todos os trabalhos são de excelente qualidade. É isso aí. Agora, bom, a Daniele não. Uma salva de palmas para a Rubiana aí, né? Parabéns. Bom, a Daniele não entrou, né, Renata? Não entrou. Então, será que aconteceu alguma coisa?
Não sei, não veio nada, eu estava olhando o e-mail, não veio nada, né? Não veio e-mail, entrei no grupo do TCC, ela não está nesse grupo, não sei. O Mas que a não vamos gente, segurar o povo, não, vocês estão o que a dispensados. gente podia gente. fazer era abrir a câmera para tirar uma foto, né? Ai, meu Deus, mas nós não fizemos isso ontem, mas ontem era outra turma. Não, eu não conheço a Liliane, né? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Dá tempo de tirar o pijama, gente. Eu tô com fone de ouvido, então não. Eu também tô de fone de ouvido. Mas É dá tempo bem de melhor tirar para o poder pijama. escutar. Ah, sim. Pessoal, Gabriel, Liliane, Marcos, né, e a Rubiana. Parabéns para vocês. Parabéns. Rubiana e Liliane, vocês estão sem câmera, é isso? Não, estou tentando abrir, aí. Tá. Alô, meu computador. Um ambiente meio escuro aqui. Deixa eu ver se eu... Travei aqui. Ó, Rubiano não queria aparecer, hein? Não queria aparecer. Ela foi tirar o pijama. Entenderam? Ô, maldade. Quem? Falta só Bom, você, professora, Li. obrigado, viu? Foi um prazer. Falta só a Liliane, que não apareceu Sim. ainda. Agora sim. Agora estamos todos. Agora sim. Eu vou dar um print screen, então, aqui da minha tela. Vou mandar para vocês. isso aí. Ó, 3, 2, 1, já. Pessoal, parabéns. Feliz Natal para vocês, um feliz ano novo. Obrigada. Obrigado por ter ficado conosco esse Obrigado. semestre. Tudo de bom para todos vocês. Continuem Obrigada pela estudando. paciência conosco. Estamos à disposição. Verdade, muita paciência. Só para nos procurar. Pra aguentar, hein? Nossa, como? Obrigado aí, professores. São guerreiros, hein, meu? Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boas festas. Tchau, tchau. Tchau.